Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe. E no programa de hoje, nós estamos trazendo uma pessoa muito especial. Mas antes de apresentar, eu quero agradecer a audiência do programa da semana passada. Nós conversamos com Camila Cunha Nascimento. Ela falou sobre marketing dentro das empresas. Foi um programa incrível. A gente recebeu uma série de comentários, eu recebi uma série de mensagens. Foi algo inacreditável. Inacreditável é o nosso convidado de hoje. Ele simplesmente é 12 vezes campeão da Stock Car e já foi piloto de Fórmula 1. Ingo Hoffmann. Meu amigo, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, trocando um pouquinho de informações, contar um pouquinho da minha carreira e estou pronto para responder as perguntas. Vamos lá. Maravilha. Ingo, a primeira pergunta do programa, que a gente sempre faz para todos os convidados, é a seguinte: como tudo começou? Qual foi o start para você chegar aonde você chegou? Bom, é uma história longa, tem tempo para responder, não? Vambora, o tempo é todo seu. Seguinte, eu nasci em 53, em meados dos anos 60, eu era literalmente apaixonado por carros, porém eu nunca fui influenciado pela mídia. Hoje em dia, com toda a mídia que a gente tem, internet, rede social, isso, aquilo, acaba influenciando muitos jovens, né? Mas eu nunca tive essa influência de ninguém. Já era uma coisa nata minha, esse anseio, essa vontade de um dia estar envolvido com os automóveis. Aí, como todo garoto, eu tentei começar a correr no kart, porém, como menor de idade, você precisa da autorização dos pais. Meu pai não deu autorização, eu falei: não, Ingo, isso é muito perigoso e muito caro. Eu não quero que você corra de carro. Aí o que aconteceu? Eu tive que esperar completar 18 anos, tirar minha carteira de habilitação. Aí só com 19 anos e meio eu fiz a minha corrida de estreia com um Fuscão 1500 na pista de Interlagos, em 1972, exatamente no mês de setembro. E se a gente fizer um paralelo entre a garotada de hoje, que começa no kart já com 8, 9 anos, almejando uma carreira, com todo o apoio dos pais, eles com 16 anos já estão correndo de Fórmula 1. É o caso do Verstappen, com 17 anos estava correndo de Fórmula 1. Eu estrei com 19 anos e meio no Fuscão. Então eu não tive toda essa bagagem que o kart te traz. Aí a partir dos 19 anos e meio começou a minha carreira, aí desenlanchou. Aí foram 37 anos correndo profissionalmente. E você falou que você começou no Fusca, né? E eu estava vendo algumas matérias. Parece que esse Fusca você usava para trabalhar, usava para ir para a faculdade e para correr, né? Exatamente, era um campeonato que chamava Festival do Ronco, para carros totalmente standard, totalmente originais. E eu tinha esse Fuscão 1500 porque eu trabalhava já com meu pai. Quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu um Fuscão 1300, já usadinho. Mas com o dinheiro que eu tinha do trabalho, eu troquei no início de 72 por um 1500, que era um top de linha. Se a gente pensar um Fuscão 1500, um top de linha, mas 72 era um carro, de responsa, né? E eu fazia faculdade de administração de empresa, trabalhava com meu pai, e com esse carro totalmente original, eu estreiei. Inclusive os pneus, não eram nem pneu radial, era um pneu diagonal, um pneu que não tem nada a ver. Eu somente tirei os para-choques, colei o número do carro, que precisa ter o número, carro de corrida precisa ter número, né? E fiz um Santo Antônio para enganar os comissários técnicos, porque eu fiz um Santo Antônio de PVC, de tubo de PVC. De PVC? De tubo de PVC, porque eu pintei o tubo de PVC de preto, o comissário técnico foi lá, olhou e falou: o carro tem aquela barra protetora que é o Santo Antônio, né? Era vontade de começar a correr de carro, mesmo assim começou isso. Foi a minha primeira corrida foi muito legal, porque eu usei um argumento muito, modesta parte, muito inteligente com os meus pais, que eu não queria fazer essa corrida de estreia escondido deles. Eu sempre tive um relacionamento muito aberto com eles comigo. Aí usei a seguinte psicologia: eu fiz toda a parte burocrática, me inscrevi na prova, e na semana da corrida, tipo terça, quarta-feira, véspera da corrida, que foi num domingo, eu sentei com eles em casa e falei: vai ter uma corrida em Interlagos domingo, eu me inscrevi e vou correr. Fato consumado. Mas falei: olha, eu vou correr lá para ver se eu tenho aptidão para coisa, para ver se eu tenho talento para coisa,
para ver se é o que eu quero fazer mesmo. Pode ser que eu chegue lá, tome um baita susto, vou perceber que não é minha praia, vou desencanar da ideia, mas não vou ficar remoendo esse anseio, essa vontade. Aí meus pais concordaram, acho que torcendo para eu chegar lá e perceber que não é o que eu quero, né? Aí eu fiz a corrida de estreia, o grid de largada foi definido por sorteio. Tinha uns 60 carros inscritos mais ou menos. Eu larguei em 44º, lá no fim da fila. Eram 6 voltas em Interlagos, na pista antiga, uma corridinha muito curta. Terminei em 7º, quer dizer, tive uma ascensão assim realmente muito grande. Aí, obviamente, chegando em casa de noite, a primeira pergunta que meus pais fizeram, eu falei, e aí, como é? Você gostou, Ingo? Eu não precisava falar nada, era alegria estampada, né? Aí eu falei, é isso que eu quero fazer. Aí o meu pai falou, Ingo, mas é muito caro, nós não temos dinheiro para fazer isso. Aí a minha mãe, em 72, falou, deixa ele seguir o sonho dele. Quer dizer, muitas vezes quando eu falo isso nas palestras que eu faço, eu me emociono nesse momento, porque minha mãe tinha uma visão assim muito para frente do tempo, entendeu? No sentido de, deixa ele seguir o sonho dele, deixa ele ser feliz, entendeu? E aí, com essas palavras da minha mãe, meu pai falou, tá bom, eu concordo, mas pelo menos o Santo Antônio decente você precisa ter. Aí ele pagou um Santo Antônio decente, de ferro mesmo, de aço, para aguentar um capotamento caso acontecesse, pagou um capacete bom e um macacão à prova de fogo. E aí fiz mais 5 outras corridas com esse Fuscão 1500, nesse mesmo festival, que chamava Festival do Ronco, conforme eu já falei. E na 6ª corrida o motorzinho do Fuscão explodiu. Mas aí meu pai já virou um super fã, aí através dele eu consegui um patrocínio para no ano seguinte, 73, correr de Fuscão preparado, uma categoria que chamava Divisão 3, fui campeão, aí deslanchou. E pelo que você comentou aqui, você não passou como os pilotos tradicionais pelo kart, né? Não. Foi nada. Direto já direto no na Fusca. Pista, direto no Fusca, na pista no autódromo. E você comentou sobre o capacete, sobre o macacão, né? Não tinha antes? Não, eu fiz a primeira corrida, era um macacão de tecido, né? Nada contra fogo, era um macacão de tecido normal, de uma roupa assim que uma moça lá em Interlagos, perto de Interlagos, fazia. E o capacete era um capacete bem simplesinho, né? Aí o primeiro capacete que eu usei foi um capacete Bell, importado, inclusive dessa mesma marca da réplica do capacete do Ayrton que está aí na mesa. É um capacete muito bom, entendeu? Aí meu pai falou, não, quero que você tenha o melhor em termos de segurança. Eu já aproveitei e falei, então tem que ser um macacão importado, de Nomex, a prova de fogo, que não tinha no Brasil, mas eu tinha um amigo que estava em Londres, ele trouxe para mim, e já aproveitei e comprei um capacete importado da melhor qualidade, né? E assim, depois do Fusca, a tua transição para a Fórmula 1 foi muito rápida. Foi muito rápida, né? Como é que foi esse caminho, essa trajetória? Vamos lá. Então, eu comecei em 72, 73 eu fui campeão brasileiro numa categoria chamada Divisão 3, era um Fuscão preparado. Em 74 fui bicampeão dessa categoria aí, correndo com uma Brasília. A Brasília foi lançada pela Volkswagen em final de 73. A Brasília passou a ser um referencial de carro. E como eu tinha um patrocínio legal, nós compramos uma Brasília zero e transformamos num carro de corrida. E como eu disse, eu fui bicampeão com esse carro. Mas paralelamente a essa categoria de Divisão 3 com a Brasília, começou no Brasil uma categoria que ficou muito, muito forte, perdurou durante muitos anos, chamava Fórmula Super V, que era uma categoria da Volkswagen que tinha no mundo inteiro. E essa categoria começou no Brasil e na corrida de estreia, junto comigo, estreou o Nelson Piquet, que acabou depois sendo tricampeão mundial na Fórmula 1. E nesse ano de 74, Wilson Fittipaldi, irmão mais velho do Emerson Fittipaldi, que foi o cara que abriu as portas para todos os brasileiros correrem lá fora, bicampeão mundial, Wilson estava no Brasil construindo um Fórmula 1. Ele me conhecia, ele falou, Ingo, paralelamente à construção do trabalho de Fórmula 1, eu vou com você nas pistas, você é o chefe de equipe, vou te ajudar. E aí ele fez esse campeonato de Fórmula Super V todo junto comigo, me orientando, me ajudando. Aí no final do ano eu falei, Ingo, aqui você não tem mais o que fazer, você tem que correr na Inglaterra de Fórmula 3. Aí, em 75, eu fui correr na Inglaterra de Fórmula 3, o Wilson me ajudou muito em termos de organizar a equipe, me indicou uma pessoa como chefe de equipe, e foi o ano de estreia da equipe Fittipaldi e Copersucar na Fórmula 1.
Aí, exatamente no mês de setembro de 75, ou seja, exatos 3 anos depois que eu botei a primeira vez a bunda num carro de corrida, se a gente puder dizer que Fuscão é um carro de corrida, ele me convidou a fazer um teste na Fórmula 1, porque ele tinha... A ideia era colocar 2 carros de 76 para frente no Campeonato Mundial de Fórmula 1. E por exigência do patrocinador, que era uma empresa brasileira, a Copersucar, tinha que ser um brasileiro. Aí ele falou: eu vou testar você e vou testar um outro piloto brasileiro, que chama Alex Dias Ribeiro. Aí meu primeiro teste foi na pista de Silverstone, na Inglaterra. Eu andei o dia inteiro e fui muito bem nesses testes, muito bem. Me adaptei muito rapidamente e facilmente ao Fórmula 1. E esse teste foi tão promissor, tão bom, que ele falou: Ingo, eu vou marcar um outro dia de teste para você, porque você foi muito bem. Eu quero ver o potencial que você tem ao máximo. Aí nesse segundo dia de teste, foi uns 10, 15 dias depois da primeira vez que eu testei, fui lá testar e estava o Emerson lá, de olheiro para... Eu falei: caraca, e meu Emerson aqui me olhando, né? E eram grandes... O Emerson. Só o Emerson. Ele já era campeão, já era bicampeão mundial, bicampeão, né? Exatamente. Ele tinha sido campeão em 72, 74. Em 75 ele estava lá olhando eu testar. Ele era o atual campeão ainda da Fórmula 1. E meu grande ídolo de infância, né? Esse segundo dia de teste eu fui melhor ainda. Fui muito, muito, muito bem mesmo. E aí, voltando de Silverstone para casa, o Wilson voltou comigo, eu dei uma carona para ele. Ele falou: Ingo, tá decidido, você vai ser o segundo piloto ano que vem. E ele falou uma coisa que me marcou muito. Eu lembro isso sempre quando eu converso sobre isso. Já contei isso para o filho dele, para o Christian, que está envolvido no automobilismo, na Stock Car hoje. O Wilson falou uma coisa muito legal. Falou: Ingo, você naturalmente é mais rápido do que eu, pelo teu talento. Mas você não conhece as pistas, não tem experiência. Aí ele falou: então, ano que vem, em 76, ele falou: eu, Wilson, vou ser o primeiro piloto, você é o segundo. No final de 76 eu paro, você passa a ser o primeiro piloto. Que legal. E a gente contrata um segundo piloto brasileiro. Essa era a proposta inicial, maravilha. Passado um mês, mais ou menos, 2 meses talvez, ele me liga um dia, falou: Ingo, grandes mudanças na equipe. Falei: o que aconteceu, Tigrão? O apelido dele era Tigrão. Tigrão falou: pô, eu vou parar de correr, o Emerson vai entrar no meu lugar. Eu falei: caraca, eu vou ser companheiro da equipe do Emerson, entendeu? Eu fiquei fiquei nas nuvens, não acreditei, né? Mas no final não foi bom, não. Por quê? Porque eu acho o seguinte, acho que uma das grandes questões, uma das grandes razões da Fittipaldi que fizeram com que elas não tiveram um grande sucesso, eu penso da seguinte forma: se a proposta inicial tivesse sido mantida, o Wilson como primeiro piloto, eu como segundo, nós não íamos ter esses resultados excepcionais, mas a imprensa também não ia cobrar. Falar: o Wilson é um piloto bom, mas não é um top driver, não é um campeão. O Ingo é o primeiro ano na categoria, então não podemos esperar nada dele. Mas no instante que entra o Emerson Fittipaldi, atual bicampeão mundial da Fórmula 1... Gerou uma pressão de mídia. Gerou uma pressão de mídia muito grande, uma cobrança muito grande, principalmente o que você falou, pressão de mídia. E trabalhar sob pressão é a pior coisa que tem, entendeu? Então eu acho que isso foi um dos grandes problemas. Na época, o Wilson faleceu tem 1 ano e 8, 10 meses agora já, mas eu conversei muito com ele sobre isso. Falei: Tigrão, cara, o grande erro que nós cometemos foi quando o Emerson veio. Ele não concordava muito não, mas eu tenho certeza que isso atrapalhou demais, entendeu? Porque a imprensa começou a detonar a imagem, que o brasileiro só torce para quem ganha. Torce para quem ganha. De repente tem lá no passado o Guga Kurten ganhou do tênis. O Brasil todo virou tênis. Só se falava em tênis, é verdade. Aí o Medina foi campeão de surf. Só se falou de surf. Aí a fadinha lá, a Raíssa, foi campeão do skate. Só skate, entendeu? Então, o Brasil é muito de moda, entendeu? E só torce para vencedor. E no instante que o Emerson vai para uma equipe brasileira e não é vencedor, a cobrança começou muito grande. A imprensa começou a denigrir muito, entendeu? Fazer piadas, entendeu? Então, tiveram com certeza muitas outras razões, muitas técnicas que fizeram com que a equipe nunca ganhou um grande prêmio, mas foi competitiva. Houveram anos onde ela terminou um campeonato de construtores na frente da McLaren e da Ferrari. Mas o brasileiro não enxerga isso. O brasileiro só o primeiro colocado que interessa. Enfim, aí minha participação efetiva na Fórmula 1 foi muito restrita. Quantas provas você fez? Pois é, no ano de 76, eu tinha um contrato de 4 anos, 76 a 79. No primeiro ano, minha corrida de estreia foi justamente o Grande Prêmio do Brasil, Interlagos. No mês de janeiro eu terminei na 11ª colocação. Foi um resultado bom pela primeira corrida, e tinha
30 e tantos carros inscritos, muito mais do que hoje, porque hoje tem número limitado. Mas lá atrás tinha carro que ficava fora da classificação. Aí eu fui para tentar classificar em Long Beach, nos Estados Unidos, não classifiquei, e México e Espanha. E México e França. Não, desculpe, Espanha e França, lá eu não classifiquei. Aí, Fórmula 1, nesse ano de 76, foi essa corrida única que eu fiz e 3 tentativas de classificação que eu não consegui alcançar. Aí, em 77, eu participei do Grande Prêmio de Buenos Aires, o motor quebrou, e duas semanas depois, o Grande Prêmio do Brasil, Interlagos, onde cheguei na 7ª colocação. E dali para frente, nunca mais andei de Fórmula 1. Mas, paralelamente à Fórmula 1, pelo fato do meu nome ter entrado mais em evidência, porque na hora que entrei na Fórmula 1, meu nome ficou muito forte aqui naquela época, né? Eu tive menos dificuldade para captar patrocínio para correr na Fórmula 2. Que eu justamente fui correr na Fórmula 2 em 76, 7, 8, para adquirir a tal da experiência que eu não tinha, entendeu? Então, como eu disse, 76, 77, participei de muito poucas provas da Fórmula 1 e mais dos campeonatos europeus inteiros, desses 3 anos. Então, eu hoje não me considero, faz parte do meu currículo Fórmula 1, mas eu me considero muito mais 12 vezes campeão da Stock Car do que Fórmula 1, porque o que alcancei depois foi aqui no Brasil, né, quando eu retornei ao automobilismo brasileiro. E a gente vai entrar nesse detalhe da Stock Car, mas baseado no que você está falando aqui agora, quando você foi correr como companheiro de equipe do Emerson, e a gente viu recentemente aí o Verstappen com o Tsunoda. A gente estava falando um pouquinho antes de iniciar o programa sobre a parte do equilíbrio emocional. E o que a gente coloca é o seguinte: parece dar a entender que a equipe direcionava todas as melhores situações, todos os melhores acertos para o Verstappen. E o Tsunoda não. Na tua época, teve algo relacionado a isso com o Emerson? Você acha necessário eu responder? Equipe brasileira, o cara é bicampeão mundial, dono da equipe. Não preciso nem responder, né? Com certeza, mas foi assim, escandaloso. Escandaloso, foi uma coisa assim muito, muito... Hoje eu digo afrontosa, entendeu? Mas naquela época eu, de uma certa forma, aspas, entendia. Falei, cara, eu tinha muito espírito de equipe, entendeu? O Emerson melhorando o carro, nós todos vamos se dar bem, entendeu? Mas a coisa acabou não acontecendo dessa forma. Mas sem dúvida, tinha muita, era 99% para a direção dele e 1% para mim, quando sobrava tempo, entendeu? Isso era visível. E qual foi o momento que você pensou e falou assim, não dá mais para continuar na Fórmula 1? Chegou algum outro piloto para o seu lugar? Como é que foi essa... Vamos lá, foi assim, como eu falei agora há pouco, meu contrato era de 4 anos, 76, 7, 8 e 9. Então, em 76 fiz uma corrida, tentei classificar em 3, não foi. Em 77 fiz 2 corridas e nunca mais nada. Mas, paralelo à Fórmula 1, fiz a Fórmula 2, 76, 7 e 8. E aí eu percebi que eu estava marcando passo, entendeu? Que não estava desenvolvendo minha carreira, porque eu tinha um contrato assinado com a Fórmula 1 até final de 79. Então, isso, de qualquer forma, fechava as portas para qualquer outra equipe vir falar comigo, entendeu? Eu também não estava tendo resultados muito expressivos na Fórmula 2. Tive resultados bons, ganhei a corrida, mas não foi aquele estouro, entendeu? E na Fórmula 2 eu estava tendo que arrumar patrocínio no Brasil para bancar o campeonato lá. Eu percebi que eu estava trocando 6 por meia dúzia ou 6 por 5, entendeu? Eu falei, cara, isso aqui não está indo para frente, né? E com um contrato preso na equipe ainda. E o contrato dizia o seguinte, eu não podia correr em mais nenhuma outra categoria sem autorização deles, entendeu? Então, quando eu corri de Fórmula 2 nos 3 anos, eu tinha autorização da equipe para correr. Que equipe você correu na 2? Eu corri de Fórmula 2, o primeiro uma equipe alemã, chamava Willikhausen, e depois 77, 78, na equipe do Ron Dennis. Só o Ron Dennis? Só o Ron Dennis, exatamente. Mas era o começo dele, né? Sim, ele ainda era funcionário de uma outra... Não, naquela época ele já não era mais funcionário, já tinha equipe própria dele, chamava Project for Racing. Era o começo dele, mas já deu para ver que o cara era fora da curva. E equipe oficial BMW, né? Sim. Os carros eram oficiais da BMW e ele que fazia toda a temporada, né? A equipe era dele, né? Então eu percebi que eu estava trocando 6 por meia dúzia. E aí quando chegou em final de 78, eu com o contrato assinado ainda,
Descobri pela imprensa que eles tinham contratado o Keke Rosberg. Eu falei, cara, então acabou, né? Aí eu falei, eu vou voltar para o Brasil. Minha última corrida de Fórmula 2 eu ganhei. Aí com o dinheiro do prêmio, eu consegui zerar a conta com o Ron Dennis. Aí eu falei, cara, chega. Eu voltei para o Brasil e, obviamente, psicologicamente derrotado. Eu falei, cara, acabou tudo, porque eu era jovem ainda, né? E devendo dinheiro, porque eu estava, sabe, vendendo almoço para comprar janta, entendeu? Para poder manter a corrida, né? E aí eu voltei para o Brasil. Por contrato eu não podia correr em mais nada. Mas eu falei, quer saber, eu vou correr na 79, eu comecei na Stock Car, que acabou sendo a minha grande categoria, né? E na época era Opala ainda, Na época era uma Opala. Eu tive a felicidade de chegar na Stock Car no primeiro ano, quando ela foi criada, em 79. Eu, de início, eu não queria correr na Stock Car. Porque eu não queria correr de Opala, eu estava correndo de Fórmula 2, que era, lá... Querendo ou não, parece que você fez o caminho inverso, né? Sim. Fórmula 1, depois a 2, depois foi para o estoque, né? Exatamente, é. Esse caminho inverso muitos pilotos fizeram, tanto é que até hoje tem o Rubinho Barrichello, o Felipe Massa, Ricardo Zonta, correndo até hoje muito competitivamente na categoria Stock Car, mas voltar para o Brasil, entendeu? Sim. Eu, na realidade, não considero um caminho inverso. Eu de uma certa forma, ajudei a fomentar a Stock Car, ela se tornar o que ela é hoje, mas hoje é uma real oportunidade para esses grandes nomes que não tem mais lugar na Fórmula 1, Massa, Rubinho e Zonta, e estão correndo bem aqui, entendeu? Sim. Abrindo, antes de continuar te dando uma cortada, essa nova geração, ela valoriza o que você fez, Não. o Boesel, o Paulão? Não, tem um detalhe bem interessante, você perguntou aí, por exemplo, hoje faço trabalho de coaching na Stock Car, né? Em 2022, eu estava fazendo coaching do Felipe Batista, que é um piloto muito rápido, muito bom. O moleque realmente é muito bom. Muito arrojado, mas ele tem um talento incrível. Aí a empresa promotora, a Vicar, faz aquelas matérias para gerar assunto na mídia social, entre uma corrida e outra, né? Aí fizeram lá um quiz, uma entrevista com os pilotos novos. Quais ex-pilotos de Fórmula 1 foram campeões na Stock Car? Aí chegaram para perguntar para ele, para o Felipe Batista, de quem eu era o coach. Ele virou assim, mas o Ingo correu de Fórmula 1? Pô, eu sou coach do cara, ele não sabe de mim, não sabe o que eu fiz, entendeu? Então a turma, eles não tem ideia, não. Eu percebo que não tem ideia, não dão valor. Um cara sabe muito bem da minha carreira, o Cacá Bueno, mas ele já não é mais novo, ele já está muito mais para aposentar do que ser um piloto novo, né? Mas a turma nova... Você chegou a correr com ele, né? Ah, sim, corri, né? Com ele, sim. Tive disputas muito boas com ele, tanto na Stock Car como no Campeonato Sul-Americano de Subturismo, que eu corri lá 2 anos também. De brasileiros era ele e eu. Nós tivemos disputas muito legais lá. Mas a turma nova, respondendo a tua pergunta, eu pelo menos não percebo que sabem o que eu fiz no passado. Não sabem, não. Posso estar errado, mas acho que não sabem, não. E em relação, voltando, né, em relação a quando você chegou, era o Opala. Como foi essa transição de correr com monoposto para correr com... Cara, foi muito difícil. É uma coisa que eu até conto também nas palestras, porque agora comecei dizendo que eu não queria correr de Opala. Mas por total falta de outra opção, eu queria tentar continuar minha carreira aqui no Brasil nessa Fórmula Super V, que estreou em 74, né? 79, 80, 81, 82, ainda era uma categoria muito forte no Brasil. Que era um monoposto, um Fórmula, que é um carro muito mais prazeroso de pilotar do que um Opala. Mas eu não consegui viabilizar nada no sentido de correr na Fórmula Super V. Aí na última hora, um amigo meu, que trabalhava na agência de publicidade Macan Erickson, agência da GM até hoje, acho que ela, agência de publicidade, falou, Ingo, a GM vai fazer um campeonato de Opalas, vai chamar Stock Car, eles te patrocinam para você correr lá, porque eles queriam trazer um piloto de nome para levantar a mídia, né? Eu falei, pô, correr de Opala, eu não quero correr de Opala. Mas como eu vi que eu não estava conseguindo viabilizar nada, na última hora eu falei, tá bom, eu vou correr nessa categoria de Opala. Minha decisão foi tão tardia que, para a primeira corrida de estreia do campeonato de 79, eu não estava presente, porque o carro não ficou pronto, entendeu? Porque eu tomei a decisão na semana da corrida. Mas no domingo seguinte, no interior do Rio Grande do Sul, porque a corrida de estreia foi em Tarumã, perto de Porto Alegre,
E no domingo seguinte, em Guaporé, que é uma cidade uns 180 quilômetros distante de Porto Alegre, teve a segunda etapa, eu estava lá. E foi muito difícil porque o carro estava muito ruim em termos de preparação, muito aquém do que devia ser. E eu estava guiando o carro de uma maneira muito errada também, porque você tem que mudar totalmente a tua técnica de pilotagem entre um carro monoposto, um Fórmula, e um carro de turismo. A física envolvida é outra, tudo muito diferente. A freagem é antes, tem que frear antes em todos os lugares, você tem que... É muito mais... Não é mais difícil, mas você tem que... Se adaptar. Adaptar, trazer sua pilotagem para trás, correr devagar, entendeu? E independente disso... Tem uma terminologia, acho que na undercut... Não undercut... Não, tem understeer, que é sair de frente, oversteer, sair de traseira. Não, quando você tem que abaixar a direção, a forma de agressividade. Tem que trazer para trás. Drive, eu não lembro agora. Não, é overdrive, quando você ataca demais. Demais. É overdrive. Eu fazia overdrive o tempo todo, né? Independente disso, tem outra história bem legal, que o carro era muito ruim. Eu era em todos os treinos, naquela época a gente podia treinar muito. Cheguei lá, comecei a treinar na quinta-feira. Todos os pilotos já estavam lá. Eu não treino de quinta, sexta e sábado de manhã cedo, era coisa de 1,5 segundos mais lento que o penúltimo. Nossa. É uma distância daqui para a Lua, entendeu? Aí tem um piloto lá, Afonso Giafone. É outra categoria, né? Outra categoria, meu. Você pega a Stock Car de hoje, em 1 segundo tem 30 carros, muitas vezes. Eu estava 1,5 do penúltimo. Do líder, então estava 3 segundos distante, né? Ou mais. Uma tragédia. Aí o outro piloto lá, Afonso Giafone, falou para mim no sábado de manhã cedo, eu falei, você está muito longe do baile aqui, cara, meu, o que está acontecendo? Não sei, isso, aquilo, motor, suspensão. Eu falei, que suspensão você está usando? Que amortecedor? Eu falei, amortecedor que eu mandei fazer lá em São Paulo, tá. Não, Igor, passa no meu box que eu empresto 4 importados, da marca Bilstein, que é um amortecedor a gás, perfeito. Fui lá, peguei os 4 amortecedores, e meu mecânico era um mecânico de concessionária, que não tem a pegada que o mecânico compensa. É outra coisa. Não outra visão, né? Outra visão. Eu cheguei pro cara, falei, fulano, vamos trocar amortecedor, que vai melhorar o carro. Olhou no relógio, falei, não vai dar tempo. Faltam 40 minutos, sei lá, para a classificação. Falei, não, vai dar tempo sim. Eu vou trocar os dianteiros, você troca os traseiros. E aconteceu um momento muito marcante na minha carreira como um todo, em termos de comprometimento e determinação. Eu me peguei deitado embaixo do Opala. Naquela época o box de Guaporé era de terra, a pista de asfalto. Mas os boxes eram de terra. Eu me peguei deitado embaixo de um Opala, no chão de terra, trocando amortecedor. E a última corrida de Fórmula 2 eu ganhei alguns meses antes. Falei, cara, o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Eu falei, cara, não vou deixar o meu sonho de ser piloto profissional morrer. Eu falei, eu vou ter muita garra e determinação para fazer esse negócio dar certo, entendeu? Eu tenho certeza que muita gente desistiria nessa hora. E é o que a gente fala da humildade, né? No sentido de querer buscar o teu propósito, objetivo. Você estava lá, chegou no topo da Fórmula 1 e depois você estava ali embaixo do carro trocando e tem gente que não consegue dar valor nisso. Exatamente, não dá valor e tem muita gente que não faria isso. Teve um caso, alguns anos depois, já estava muito consagrado na Stock Car, de um piloto gaúcho, não vou me lembrar o nome dele, que foi campeão aqui no Brasil de Fórmula Ford, Fórmula isso, Fórmula aquilo, que foi correr na Inglaterra de Fórmula 3. E o repórter da 4 rodas perguntou, mas fulano, e se você for lá não der certo, o que você faz? Eu volto para o Brasil, mas não vou ser um Ingo Hoffmann correr de Stock Car. Como Mentira. Se for... Fato. Cara, como se fosse um demérito que eu estava fazendo. Cara, uma coisa fora da... Quer dizer, o cara não estava ali por paixão, por tesão, ele estava lá para, sei lá... Enfim, isso é um fato real que aconteceu. E baseado nisso que você está falando, o começo da Stock parece que era mais para empresa, hobby, né? Não, tinha. Isso? Tinha. A maioria dos pilotos profissionais lá era eu, que vivia do automobilismo, tentava viver pelo menos, consegui. O Paulo Gomes, o Paulão, o Raul Boesel, está por dentro, o Raul Boesel e mais ninguém. O resto era tudo empresário de outras áreas que tinham paixão para automobilismo, pilotavam muito, muito bem, entendeu? Aí foram entrando outros nomes, mais para frente, Alfredo Guaraná Menezes, outros foram entrando, entendeu? Mas no início era uma categoria quase que de amigos, de amadores, entendeu? E é uma coisa incrível, quando eu olho para trás, falei, cara, aquela categoria em 79, os Opalas, tinha 8, acho que
tinha 11 ou 12 carros no grid e virou o que é Stock Car hoje, entendeu? É uma coisa realmente incrível isso que aconteceu com essa categoria. Eu tenho muito orgulho de ter participado e ter ajudado ela a chegar nesse ponto que chegou. E depois do Opala, foi o Vectra ou o Ômega? Não, foi o Ômega, né? O Opala foi melhorando, né? Por exemplo, o primeiro ano, os primeiros 2 anos, acho que de Opala, era freio a tambor na traseira. Tambor? A freio a tambor, coisa que o turma hoje nem sabe o que é, entendeu? Nem sabe o que é. Ele abre, né, quando pisa no... A sapata abre, encosta na panela de freio o carro, né? E era uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, tinha que fazer o tal do punta-taco. Putz. Que é uma manobra que você freia com a ponta do pé. Não é fácil fazer isso. Eu até hoje sou muito craque nisso, mas é hábito. Mas né? É dom, exatamente. E então tinha que fazer punta-taco para frear o carro, botar o motor na rotação certa. Como era um câmbio original, tinha que fazer dupla embreagem para reduzir de terceira para segunda para não estragar o anel sincronizado. Era um malabarismo. E como era freio a tambor na traseira, a lona de freio ia gastando. Depois a gente largava com uma lona 0, dava uma camadinha nela na hora de ir para o grid. Depois de 3, 4 voltas, o pedal já baixava. A gente puxava o freio de mão, 1 clique, 2. No final da corrida, o freio de mão estava aqui em cima e não tinha mais freio, entendeu? Aí você tem que bombar o pedal do freio com o pé esquerdo. Ia bombando, chegar na curva, você levantar o pedal, fazer o ponta-ataque. Era um malabarismo lindo de pilotar, uma coisa assim maravilhosa, entendeu? Eu tenho certeza que a grande maioria de hoje não conseguiria fazer, porque hoje é muito fácil, câmbio na borboleta. Tudo tecnologia, tudo tecnologia, né? Você freia, né? vira. Na nossa época era muito legal, muito legal mesmo. Eu tenho muita saudade daquela época lá de trás. Aí, como você perguntou, os Opalas foram evoluindo, entrou freio a disco na traseira, os motores foram melhorando, a suspensão foi melhorando, começamos a correr de pneu slick. Aí depois ela começou em 79, em 94 começamos com os ômegas, porque a partir de 92, 3 a General Motors parou de produzir Opala, substituiu pelo ômega. A GM falou, não queremos mais que vocês corram de Opala, porque é um carro que não existe mais. Aí foi quando migrou pro ômega, em 94. Inclusive a primeira corrida de ômega, a corrida de estreia, eu ganhei em Goiânia. Mas o carro era muito ruim também, porque era um carro que ficou pronto em cima da hora, a suspensão, o carro vinha pulando. Aí fomos acertando o carro, entendeu? Aí depois desse carro, a General Motors resolveu... Vectra, sim, mas eles queriam que a gente corresse com o Vectra original. Uma reunião que nós estávamos na General Motors, era uma associação de pilotos que eu era o presidente, o Carlos Coll e o Paulão. Eu falei, escuta, nós não temos interesse em correr de Vectra, que sair de um motorzão 6 cilindros, que faz um barulhão lindo para correr no tração dianteira, motor 2 litros, que faz um barulhinho chato. Eu falei, isso não interessa para a gente. Aí o outro promotor lá, o Carlos Coll, falou, mas se a gente fizer um projeto de um carro gaiola, com motor 6 cilindros, em linha, com motor forte que a gente quer, tração traseira, carro de corrida é tração traseira, em cima põe a bolha do Vectra. Para surpresa minha, a General Motors concordou com isso. Aí foi quando, não lembro que ano foi, 2002, não lembro. Foi quando começaram o chassi tubular, a gaiola, com a carroceria do Vectra, como um autorama, né? Que você tira a bolha de cima e põe. E aí esse carro ficou um tempão, e o carro, quando foi feito, já foi feito para receber o motor V8 também. Aí depois de X anos, entrou no motor V8. E todos os carros, eles eram iguais, porque era uma única marca, era a GM, né? Sim. Depois, que ano mais ou menos que começou a entrar outras carrocerias, né? No começo era tudo igual, chassis de um fabricante só, carrocerias iguais para todo mundo, mas a gente podia trabalhar na preparação dos motores, entendeu? Isso foi um marco também que aconteceu na categoria, porque enquanto as equipes podiam preparar os seus motores, o que acontecia? Tinha sempre aqueles 2 ou 3 magos da preparação. Os motores deles eram os melhores mesmo. E esses caras, muitas vezes, eram contratados com exclusividade por uma equipe, entendeu? Então, vamos dizer, você chega lá, você quer correr de carro, de Stock Car, eu falei, pô, como é que eu vou ter um carro competitivo se o preparador ABC, que são os melhores, já estão contratados com exclusividade na equipe ABC? Aí nós percebemos isso, até foi uma coisa que foi contra mim, porque eu sempre tive equipes, preparadores muito bons.
nós decidimos padronizar a preparação do motor. Foi quando entraram os motores V8. Os motores V8 eles eram de um fornecedor único, da Zeca Giafone, o ex-piloto da Stock Car, e ele fazia a preparação, os motores eram realmente idênticos. Aí desse jeito cada vez foi se afunilando mais a condições de preparações, a coisa fica muito mais limitada. Pneu igual para todo mundo, pneu sempre foi igual, uma suspensão igual, amortecedor igual, motor igual, de forma a fazer uma categoria muito competitiva como ela é até hoje. E o número 17? Te acompanhou sempre? Pois é. Qual é a história desse número? Como eu falei lá no início, o Emerson Fittipaldi é o meu grande ídolo, e o Ursinho também. Os nomes de Fittipaldi para mim era uma referência monstruosa. Como eu falei, eu era apaixonado por corrida, então como garoto eu seguia os grandes nomes, né? E o Emerson corria no Brasil com o número 7 e o Wilson com 77. Aí quando eu pude escolher um número, eu falei, cara, eu vou pegar o 7 em alusão aos Fittipaldi, mas vou botar um na frente para não ficar igual. E aí veio o 17, entendeu? Por causa disso, da referência dos Fittipaldi pelo número 7, né? E esse número marcou minha carreira muito, tanto é que quando eu parei na Stock Car em 2008, o número foi retirado, ninguém mais corre com ele, entendeu? Até imortalizou, né? Imortalizou, mas de repente o promotor que aparecer no futuro falou, não, agora qualquer um pode correr, mas enfim, mas marcou minha carreira o número 17, sem dúvida. E foram 12 títulos da Stock Car. Sim. É difícil fazer essa pergunta no intuito de qual que é o mais importante, porque na realidade cada um tem o seu valor. Tem, mas qual foi aquele que tem um gostinho diferente de conquista? Essa pergunta assim sempre me é feita e é fácil responder para mim, porque foi o primeiro, de 1980. Porque, como eu acabei de dizer aqui, eu voltei para o Brasil no final de 78, psicologicamente derrotado, financeiramente quebrado. Comecei na Stock Car em 79, muito mal, largando na última fila, zero de competitividade. Mas no segundo ano, já em 80, eu já fui campeão, entendeu? Foi quando eu percebi, opa, que dá para, de repente, seguir uma carreira, entendeu? Então, esse campeonato foi muito significativo para mim, nesse sentido de me trazer de volta a alegria, de me trazer de volta, opa, aqui dá para fazer um trabalho, porque eu psicologicamente não estava bem, entendeu? E sempre pensando, pô, eu podia estar correndo lá fora, eu podia estar correndo lá de Fórmula 1, de Fórmula 2, ou de turismo, que for, qualquer coisa lá fora, entendeu? Mas no instante que eu ganhei o primeiro campeonato aqui, me deu uma sossegada. Tirou o peso, né? Tirou o peso, aham. Depois tiveram outros campeonatos muito disputados, que eu ganhei na última volta, na última corrida. Houveram campeonatos que eu ganhei faltando 2 etapas para terminar, teve de tudo, entendeu? E você falou em rivalidade, né? Quem eram os grandes rivais que você tinha na Stock? E fazendo comparativos com a Fórmula 1 de hoje, vamos dizer assim, existia uma lealdade realmente entre os pilotos ou só aquela fachada que a gente percebe que a mídia faz muito? Essa pergunta é muito fácil de responder também, sempre me fazem, sempre. E é uma coisa interessante que alguns anos atrás nós tínhamos 3 pilotos, o Chico Serra Palão e eu, nós tínhamos um contrato com uma grande distribuidora de autopeças e a gente viajava ao Brasil como lendas da Stock Car. E a resposta é sempre muito fácil, porque é real. Em termos de disputa limpa, um respeitando o outro, na moral, era o Chico Serra. E disputa na sujeira era o Paulão, entendeu? A sujeira é bom. Sempre na sacanagem, no toque ali, na batida. Falei, pô, se eu me posicionar desse jeito, o Paulão vai me bater. Com o Chico eu podia me posicionar de um jeito, sabia que ele ia respeitar, entendeu? Então esses dois foram os grandes nomes em termos de concorrência no Brasil. E era muito interessante, tem uma questão também especificamente com o Chico Serra, porque nós corremos lá fora, eu cheguei 1 ou 2 anos antes do que ele lá fora na Inglaterra. Quando ele foi, em 77, eu fui meio que um mentor dele, ajudei ele com isso e com aquilo. Do jeito que o Wilson fez comigo, eu fiz com ele. Ajudei na Fórmula Ford, na Fórmula 3, aí eu voltei para o Brasil. E ele ficou lá mais alguns anos. Aí quando ele voltou para correr no Brasil na Stock Car, eu era o adversário dele e ele era o meu. Então acontecia o seguinte, acabava treino de classificatório. Puta, você fez o 15º tempo. Mas onde está o Chico? 17º, então tá valendo, entendeu? Não importa. Não importa, eu queria estar na frente dele sempre, entendeu? E ele fala a mesma coisa, ele terminava a classificação, cadê o Ingo? Está atrás de mim, falei, então tá valendo, entendeu? Então,
E depois disputamos campeonatos e sempre na moral, disputas assim maravilhosas. E hoje a Stock Car, né? Semana passada terminou aí essa temporada de 2025. E a gente fala, lógico, a gente vai falar de números, mas o salário dos pilotos é algo absurdo. Absurdo. Tudo é patrocínio, tem coach disso, coach daquilo. Conselheiro sentimental, conselheiro sexual, personal stylist, tem tudo que você pode imaginar. Né? O piloto simplesmente ele vai lá, só guia. Né? Exatamente. Na tua época, o dinheiro para a categoria era injetado de que forma? Como que sobreviveu para chegar no que é hoje? Bom, eu sempre fui atrás do meu patrocínio, né? Sempre, a vida inteira eu fui captar meus patrocínios por aí. Eu sempre corri profissionalmente, né? Mas havia muitos outros pilotos que corriam com dinheiro próprio, né? E eu fazia o meu salário, porque eu diria que dos 30 anos que eu corri na Stock Car, com certeza uns 20 foram equipes terceirizadas, que eu contratava para prestar serviço para mim. Mas eu tive durante algum tempo minha equipe própria. Então, quando eu tinha minha equipe própria, eu tinha um orçamento do ano inteiro. E eu era bom nisso, porque como eu estudei administração de empresa, fiz contabilidade, eu conseguia orçar bem a equipe, então falar em números redondos. O orçamento para fazer a temporada inteira é 1 milhão. Então, eu dividi o carro em partes, espaços A, B, C ou D, e ia captar o patrocínio. Se eu captasse 1.300.000 de patrocínio, eu tinha um lucro, entendeu? E eu sempre trabalhei da seguinte forma, nunca tive patrocínio exclusivo no carro, nunca. Sempre dividi o carro em cotas, ou seja, não colocar todos os ovos numa cesta só. Aquela cesta cai no chão, quebra tudo. Entendeu? Isso é para a vida, né? Isso é para a vida, é. E, então eu sempre tive diversos patrocinadores, houveram épocas, anos que meu carro parecia um anúncio classificado, entendeu? Porra, era feio até, feio, mas fazia o dinheiro, entendeu? E, então eu sempre corri desse jeito, eu correndo atrás do meu patrocínio. E eu acabei sabendo fazer isso, entendeu? Porque eu tinha que me virar, tinha que correr atrás, entendeu? Quando eu tinha minha equipe própria, tinha orçamento, sabia quanto ia custar, e quando eu ia conversar com uma equipe para prestar serviço, para mim, mesma coisa, fulano, quanto custa a temporada, o running que a gente fala, né? 1 milhão, eu tinha que captar esse dinheiro, entendeu? Então eu sempre fui dono do meu nariz, eu fazia o meu salário, mas hoje, do jeito que está, tem muitos pilotos contratados ganhando um belo de um salário. Sim. Belo de um salário, mas tem um risco muito grande. Por exemplo, agora foi anunciado umas 2, 3 semanas atrás que a equipe Ipiranga, que é um baita de um patrocinador habitué tradicional da Stock Car, resolveu parar. Então estão lá com o Thiago Camilo, não sei, 10, 12, 15 anos, e de repente está com o pirulito na mão. O que eu faço agora, entendeu? E outro piloto, que é o César Ramos, também não. O que ele faz agora? Ele nunca correu atrás de patrocinar a Stock Car, talvez tivessem corrido em categorias de acesso, né? Mas é um problema, então eu preferi sempre ser dono do meu negócio. E eu estava vendo uma entrevista sua há um tempo atrás, você comentou que você tem 3 grandes pilares, né? Controle emocional, o preparo físico e saber se vender. Exatamente. Falando do seu jeito mais específico, o que vem a ser isso? Cara, o controle emocional para mim é a espinha dorsal do esporte de uma forma geral, partindo do princípio que no caso do automobilismo o piloto tenha talento. Eu sempre tive talento, graças a Deus, é um presente que Deus me deu. Mas eu só consegui performar em nível pleno quando eu entendi o controle emocional. Eu sempre fui um cara muito ligado no aspecto de o que fazer para melhorar, sempre, a vida inteira. E eu percebia que o meu desequilíbrio, meu emocional, muitas vezes me atrapalhava, entendeu? E eu fui um cara totalmente autodidata nesse sentido de descobrir e achar uma receita para controlar isso. O preparo físico é outra questão de fundamental importância. Ninguém imagina o desgaste físico que é dentro de um carro, onde a tua frequência cardíaca vai altíssimo, vai em altíssimas frequências. Eu tive a oportunidade em 78, quando corri na equipe do Ron Dennis na Alemanha, começar o estudo de medicina esportiva, monitorar o meu coração o dia inteiro. Hoje você pega a frequência cardíaca no relógio. Lá na época não tinha, era um Holter, aquele monte de que vai no peito. Fios, né? Fios e tal.
E eu corri com uma bateria de moto pendurado no peito, captando todas as informações. E, para surpresa dos médicos, em um determinado momento na corrida, minha frequência cardíaca foi 197 batimentos, que é muito 197. alto. 197, é. E você não percebe dentro do carro, mas nessa frequência cardíaca alta você perde poder de reflexo, raciocínio. Aí começou a se entender que o piloto tem que ter um treinamento de forma que a frequência cardíaca volte rapidamente a níveis de 120, 130, você tem todo o poder de reflexo. Aí prepara o físico. Força, porque muita força tem que fazer dentro do carro muitas vezes. Hoje está fácil, porque tem direção hidráulica, servo eletrônica. Na nossa época lá atrás não tinha, era no feijão aqui o volante, na Fórmula 1 inclusive. Temperaturas altíssimas dentro do carro. Tem que ter um preparo físico que ninguém imagina o que é. E tudo isso não adianta nada se não tiver o patrocínio, a grana, né, para fazer a roda girar. E eu sempre cuidei do meu nariz, sempre cuidei do meu negócio, cuidei do meu nariz nesse aspecto, de eu cuidar da minha parte comercial. É o que eu costumo falar, né? Eu trabalho com palestras, treinamentos motivacionais voltados para a PNL e a hipnose clínica. E eu trabalhei no Santos, né, com o campeão olímpico, o Rodrigão, na época, e eu sempre falava que os atletas eram leão de treino. Exatamente. Então, se eles não soubessem trabalhar com o emocional, o resultado não ia acontecer, não tinha como. Eu descobri isso, eu vou contar um caso aqui. O título da minha palestra inclusive é uma história e muitos causos. A primeira imagem que aparece é segurando um peixe. Fala, pescador tem causos, eu tenho casos, entendeu? Aí eu conto esse caso de como eu entendi esse lado do controle emocional. Eu, antes de descobrir esse lado, já me preocupei. Até fui falar com um médico amigo meu, se ele podia me orientar alguém especializado na psicologia esportiva, para trabalhar a cabeça do atleta. Ele falou, isso não existe no Brasil. Isso é 84, 85. E aconteceu o seguinte fato, veja que interessante. Eu estava falando que eu sempre cuidei da minha parte comercial, ok? Terminou a temporada, acho que de 84, 3 ou 4, não lembro bem. Eu não consegui renovar nenhum patrocínio para a temporada seguinte. Tinha que bater de porta em porta, pasta na mão, enfim, aquela baita luta que ninguém imagina o que é. Hoje é tudo internet, você manda uma proposta pelo e-mail, mas naquela época não tinha. Batalhei, zero de patrocínio, zero. Faltando 2, 3 semanas para a abertura do campeonato, falei, zero de patrocínio, não tenho a grana. Aí falei, cara, eu vou me bancar por uma corrida ou duas para ver o que acontece. Aí fui para Brasília com carro branco. Fiz a pole position, melhor volta e ganhei a corrida. Aí lá mesmo um empresário veio conversar comigo, acertei um patrocínio para mais 3 corridas assim, entendeu? E o interessante aconteceu na volta. Voltando de Brasília para São Paulo, dirigindo um Chevette na estrada, com 3 mecânicos dentro do carro. Matei. Acabou a pressão. Exatamente. Eu fiz um balanço. Falei, cara, sempre fiz balanço, o que eu tenho que melhorar? Isso. E uma coisa me chamou muito a atenção. O fato de como eu curti a corrida. Aquilo foi uma brincadeira para mim. Isso me chamou muita atenção. Falei, cara, mas por que eu curti tanto a corrida? Cheguei à conclusão que, pelo fato de não ter nenhuma marca no carro, estava lá fazendo o meu prazer, estava me divertindo, entendeu? Dali para frente, falei, cara, eu nunca mais vou correr para o patrocinador, vou correr para mim, entendeu? Aí eu consegui dar essa virada, entendeu? Eu terminei o ano como campeão. Aí minha carreira fez isso, entendeu? Cabeça manda nisso aqui, entendeu? É impressionante. E cada vez mais, porque cada vez mais a categoria tá competitiva, entendeu? É o que você falou, leão de treino, entendeu? Eu vejo isso até hoje. Eu trabalho com algumas pessoas lá, no treino o cara é um bicho. Na hora do vamos ver, que é uma volta para classificar, ele perde um décimo aqui. E um décimo tem 5, 6, 10 carros, entendeu? Então, a cabeça manda, entendeu? E hoje, atualmente, você se aposentou já faz um tempo, mas está envolvido o tempo inteiro com automobilismo. Sim. Especificamente, o que você faz hoje dentro do automobilismo? Cara, eu faço tanta coisa. A temporada terminou agora. Eu tinha, nos últimos 2 anos, de 25 e 24, trabalhei na equipe full time, que é lá de Vinhedo, onde eu era o coach de 2 pilotos, sendo que um dos pilotos esse ano nem precisava meu coach, que o cara é cobra criado, o JP Oliveira, correu 20 anos no Japão, uma baita experiência, o cara sabe tudo, ele dá aula para mim, mas sempre tem um piloto novo lá. Eu ajudei esses pilotos novos, mas eu percebi o seguinte, nesses
últimos 2 anos nessa equipe full-time. No ano anterior, com o Felipe Batista, que eu mencionei, eu percebi que eu pude agregar muito no lado comportamental. Mas a turma chega muito preparada hoje, muito preparada. É impressionante. Trabalhei esse ano com o Arthur Gama, que é um menino que foi campeão da Stock Car Light do ano passado, que é de acesso, e esse ano veio para a principal. Ganhou corrida já, porque a turma chega muito preparada. É impressionante. Tanto é que na parte de pilotagem, eu nem falo nada, nem me atrevo a falar, porque eles são tão bons, tem tantas condições de analisar através da metria, câmera on-board, que eu nem falo nada. Eu ajudo, assim, em determinadas situações, determinados momentos. Falei, cara, aqui eu faria isso, isso aqui. Você está largando em tal lugar, então presta atenção nisso, faz aquilo, mais o lado de comportamento na pista, entendeu? E eles aceitam essa pois é, passagem de experiência? Aceitam. O interessante é o seguinte, quando eu comecei com esse trabalho em 22, no início do ano, o pai do Felipe Batista, o Eduardo, ele veio conversar comigo aqui em Vinhedo, onde eu moro. Ele falou, eu queria que você trabalhasse com o Felipe. Eu falei, eu nunca fiz isso, cara. Não, mas vai na conversa. Falei, mas Eduardo, o Felipe aceita. Não adianta você, papai, pagar, e o moleque não está nem aí, entendeu? Não, ele aceita. E ele realmente, foi muito bom, foi muito boa a conversa, o ano com ele, entendeu? Eu sei que eu agreguei bastante. Aí nos dos 2 últimos anos, eu trabalhei em 2024 com 2 pilotos lá na Full Time, por 2 anos. Não, 2 anos. E um deles aceitou muito bem, outro já era mais assim, sabe, mais... É uma coisa pessoal, entendeu? Eu estou lá para mostrar alguns atalhos. Todos eles vão aprender tudo o que eu aprendi, não tenha dúvida nenhuma. Mas não sei se vão correr 30 anos na mesma categoria ou 37 anos de carreira. Eu falei, eu vou mostrar uns atalhos para vocês de como fazer isso aqui, como ter o approach mental nessa hora, assim, assado, entendeu? Mas eles aceitam sim, viu? Aceitam. E a gente estava falando muito de dom, né? Você comentou ali. E eu acho legal a forma com que você se expressa, porque não passa soberba, não passa arrogância. Você fala assim, não, eu sou bom. Porque outro dia eu vi uma frase que eu achei interessante. As pessoas não conseguem trazer... confundem humildade com ser pobrezinho. A frase é, eu não sou melhor do que ninguém. Não, eu sou melhor do que os outros, sim, daquilo que eu me proponho a fazer. Tem gente melhor? Tem, mas a gente tem que falar que é melhor. E eu acompanhei muito a Stock Car, enfim, e a gente vê que você era um bom preparador de motores ali, né? Mas eu era muito bom no sentido de passar a informação correta para a equipe. Hoje não precisa, hoje você analisa tudo no notebook lá, está tudo lá, tudo. O piloto pode descer e ir para o hotel, ir para a piscina, que o engenheiro vê tudo lá. Lá atrás não tinha isso. Era 100% de informação minha que eu tinha que passar para a equipe, entendeu? Eu tinha um feeling muito bom dentro do carro. Falei, puto, o carro está assim, assado, esse comportamento. Eu conseguia passar isso para frente. E outra questão muito importante. Eu sempre fui muito, muito honesto nessa transmissão de mensagens, entendeu? Porque eu presenciei casos, não vou falar nomes, de pilotos super renomados que não estavam se acertando no carro em termos de pilotagem. Erros de pilotagem. Eu, como piloto, vi, tá errado isso aqui. Aí eu vi, passei no box dele trocando o motor. Falei, mas por que você está trocando o motor? Você sabe que não é motor, mas eu não posso falar que sou eu. Você está entendendo? Eu presenciei isso, entendeu? Então, por exemplo, quando eu disse, eu sempre fui muito honesto. Então, eu sempre consegui, até hoje, quando eu piloto, eu faço muito evento em autódromo, falei, cara, essa crew podia ter feito um pouquinho diferente, eu ia ganhar 1/10. Eu tenho esse feeling, entendeu? E quando você está andando no limite, eu sempre andei no limite. Para mim, eu sim, não tem mulher meio grávida, ou tal, não tá. Sim. Eu sempre fui a pleno. Aí, por exemplo, tinha na época lá atrás que a gente não tinha metria, tem um chefe de equipe, um preparador com garra de vencer, como eu, sempre querendo mais. Aí nós tínhamos lá uns trechistas. Trechista, o cara ficava em cima do box, dividindo a pista em Interlagos, cronometrando em trechos, de 20 trechos. Os caras eram bons pra caramba. E, puta, naquela curva, hein, você perdeu 1/10. Vou mexer na suspensão. Eu falei, não, Jaime, não mexe na suspensão, porque eu errei a curva lá, entendeu? Então, eu sempre falava, eu errei, não deixa mexer. Sabe? Porque, porra, então, eu sempre tive essa facilidade de sentir bem o carro e passar a informação correta, entendeu? E sempre muito honesto. Falei, cara, eu errei aqui. Eu não acertei. Eu vou dar um outro exemplo. A minha última corrida de Stock Car em 2008, despedida, Interlagos.
eu tinha uma vontade, um anseio tão grande de terminar bem. Naquela época já tinha metria, já tinha um engenheiro que trabalhava comigo. E meu engenheiro era Afonso Giafone Filho, que correu na Europa, correu na Europa, Estados Unidos, correu na Fórmula Indy, Indy Light e tal. O cara era bom de análise de metria. Eu falava para ele, Afonsinho, o que eu estiver fazendo de erro, me fala. Que eu trabalhei com os outros. Não, eu não vou falar nada porque é um Ingo, entendeu? Eu falei, porra, não é nada disso, pode abrir o jogo, né? É uma história legal. Naquela época, a gente tinha 2 pneus zero para classificar. O pneu zero é uma volta que você tem que encaixar e senão perdeu. E no meu primeiro jogo de pneu zero, eu, com tanta vontade de terminar bem, largar bem, me classificar bem e terminar bem meu ano, minha carreira, eu fiz um overdrive incrível. Que eu freiei muito tarde, muito depois do ponto, entrei na curva escorregando, mas não senti isso. Falei, para mim era o ideal. Parei no box lá, 18º tempo. Falei, puta vida, 18º tempo, né? O Afonso entrou lá, pegou o rádio, falei, você tá louco? No lago, freia 20 metros mais cedo. Nossa. Aí eu fui lá, freio mais cedo, bum, parecia que estava indo para a igreja com a família, entendeu? Larguei em 7º, entendeu? Então, você percebe? Então, é muito fácil para um piloto com talento incorrer no tal do overdriving, que é guiar acima do limite. Para nós tá sob controle, entendeu? Mas a física não aceita. Você começou a escorregar, perdeu tempo, né? E eu sempre tive a humildade de falar, porra, me fala o que eu estou fazendo de errado, entendeu? Então, isso que foi importante, sabe? Eu, com toda a experiência, senti, cara, aquela vontade, controle emocional, entendeu? Eu ataquei demais, o overdrive é muito grande, entendeu? Por isso eu falo, a cabeça manda nisso aqui. Manda, é impressionante o que a cabeça faz. E assim, além disso, ter essa honestidade e a transparência faz o resultado acontecer, né? E como é pilotar em Interlagos comparando com outras pistas? Qual é a magia que Interlagos tem? Olha, eu vou te falar, essa pista nova, depois da Fórmula 1, que foi feita lá em 90 e não sei quando, ficou um lixo para mim. Sério? Ficou um lixo. Que ficou, a pista antiga de Interlagos era uma das melhores do mundo, inquestionavelmente. Curvas de alta velocidade, um retão, curvas de baixa velocidade, subida, descida, espetacular. Quantos quilômetros? Tinha 8 quilômetros, 8.200, alguma coisa assim, 8 quilômetros, cara, isso não existe mais hoje. Hoje é tudo, a gente chama de Mickey Mouse Circuit, tudo circuitinhos pequenininhos. Tem na Europa que era 20... Nürburgring, né? Lá eu corri, fiz 3,24 horas lá, ali eu conheço bem. É 22, eles chamam Nordschleife, que é o laço norte, e junto ao circuito Grand Prix, que é mais 5, onde corre a Fórmula 1, vai para 27 quilômetros, quase 28. Ali é um desafio grande. Mas memorizar cada curva, né? É difícil. Não lembro. São 178. Poucas, 187 ou 170. Sem simulador. Não tinha simulador. Hoje tem simulador, né? Então, Interlagos antigo era muito melhor. Agora, Interlagos de hoje tem o carisma. Interlagos, onde corre a Fórmula 1, Ayrton Senna, todo aquele elan em cima do autódromo. Mas em termos de traçado, eu não vejo nada de especial nele, não. Nada. Tem aqui pistas no Brasil, para quem gosta de pilotar, muito mais desafiadoras, muito melhores do que Interlagos. Mas Interlagos é a pista da Fórmula 1. Tanto é que tem muito evento que os caras querem fazer em Interlagos, porque o cara vai lá fazer um track day e anda em Interlagos, entendeu? Mas a pista antiga, para quem andou lá, não tem comparação. Não tem comparação. E a gente citou, né? Não tem como falar de automobilismo sem falar no Senna, né? Você tem alguma história com o Senna? Teve alguma proximidade, algo assim? Não, quando eu voltei para o Brasil em final de 78, acho que ele estava indo para lá em 79 e 80, alguma coisa assim. Tanto é que o Chico passou a ser o mentor dele lá, né? Isso é legal, cada cara que vai na frente vai ajudando o que vem atrás, né? Então, eu conheci o Ayrton, assim, bom dia, boa tarde, boa noite, em eventos e na pista, quando ele já era o Bambambam, ele ia lá, me cumprimentava, mas não tenho história com ele, não. E com o Nelson? Vocês começaram juntos? Nós começamos juntos, sim. Eu fui para a Europa antes do que ele foi para lá em 78, foi meu último ano na Europa. Quando eu estava na Fórmula 2, ele começou na Fórmula 3. Eu voltei para o Brasil no final de 78 e ele fez a carreira dele lá, né? Ele fez uma baita carreira. Eu sou fã dele, porque, pô, cara, esse manja de mecânica. Sim. Esse é bom. Muito esperto, sabe tudo, um cara de cabeça
para frente, sempre pensando em novas soluções. E aí depois, nos anos 90, quando ele já não estava mais correndo na Fórmula 1, eu fiz algumas corridas longas com ele na Europa, 24 horas de Nürburgring, 24 horas de Spa-Francorchamps, nós dois pela BMW, porque ele tinha um contrato com a BMW, eu tenho um contrato com a BMW até hoje, entendeu? Então, eu fiz algumas corridas com ele lá, mas ele é um cara muito fechado, eu não tenho contato com ele. Contato nenhum, ele está em Brasília, sei que ele está super bem, tem uma baita coleção de carros, mas não tenho contato com ele não. Legal. Meu amigo, a gente está chegando ao final do programa, mas eu queria falar um pouquinho da sua vida pessoal, baseado num instituto que você tem, acho que é em Campinas. Campinas, sim. Instituto para Criança do Câncer, né? É uma casa de apoio à criança com câncer, exatamente. Fala um pouquinho mais sobre isso, eu acho isso incrível. Eu quis achar uma maneira de retribuir o que a vida me deu, entendeu? Talento, para guiar, você nasce com. Você não adquire, concorda? Você nasce com. Consegui transformar o talento em profissão. E dentro da minha profissão, /diversão, eu fui bem sucedido. Aí eu criei o Instituto, a ideia surgiu em 2005, de fazer algum projeto social para usar o meu nome, minha credibilidade que eu tenho no meio do automobilismo. E depois de muito tempo de pesquisa, constatamos que a melhor coisa a ser feita é uma casa de apoio à criança com câncer, onde nós fizemos uma parceria em Campinas com o Centro Infantil Boldrini, que é um centro de referência mundial em termos de tratamento da criança com câncer. E lá eles me doaram um terreno de 6 mil metros, literalmente vizinho deles. Quer dizer, tem o Boldrini, tem um bosque, e depois tem o meu terreno, nós estamos lá com o Instituto. Aí eu fui captar dinheiro, rapidamente eu juntei a grana toda para construir 30 chalés, onde nós abrigamos 30 famílias que têm as crianças em tratamento do câncer lá no hospital. E lá nós temos refeitório, sala de ginástica, 30 chalés com quarto, sala, banheiro, kitnet. Temos uma cozinha profissional onde a gente dá toda a alimentação para os familiares lá, café da manhã, almoço, janta, atividades culturais, atividades de academia de ginástica. Porque os pais ficam meio perdidos nessa situação. Totalmente, né? Porque tem situações. Já tive um menino que ficou conosco lá, o Matheus, ficou 7 anos fazendo tratamento. A família de longe. Se a família não tem onde ficar, larga o tratamento da criança, entendeu? Literalmente larga, entendeu? Inclusive a triagem das famílias que vêm ficar conosco é feita pelas assistentes sociais do Boldrini, em razão da grau da doença, em razão do poder aquisitivo da família e em razão da distância do lar. Então, basicamente, o Boldrini atende muitas famílias norte e nordeste, que vêm pelo SUS. Então, tem essas famílias mais com menos poder aquisitivo são encaminhadas para ficarem conosco lá, entendeu? E nós inauguramos em 2007, a primeira família entrou dia 17 de abril, 17, né, de 2007, e agora nós estamos... 17 marca a sua vida, né? Isso foi proposital, né? O 17 de abril foi proposital. Então, agora nós estamos indo agora para de 18 anos atendendo lá, né? E tem casos bem emblemáticos, né? Que mostram como o Brasil não é essa realidade que a gente vive. Tivemos uma vez um caso de uma família que chegou lá, nunca tinha visto interruptor de luz na vida. Vamos lá, ligamos a luz. Interruptor de luz, pois é. E um caso mais emblemático ainda, uma família do interior da Bahia, se não me falha a memória. O pai da criança começou a passar mal que não sabia usar a privada. Mentira. Isso agora, coisa de alguns anos atrás. Não estamos falando de 1500, não. É uma coisa surreal, entendeu? Então, a gente abriga essas famílias bem humildes mesmo. E uma coisa que acontece lá, faz parte do conceito, até cada mãe é responsável pela limpeza do seu chalé. A gente acaba passando noções de higiene e limpeza, entendeu? E o argumento é, mãe, você tem que cuidar melhor da limpeza aqui porque teu filho está com imunidade baixa, entendeu? Então é um projeto bem legal. Estamos agora, como eu falei, 18 anos atuando lá e está bem. Legal. E sobre as suas palestras, né? Você comentou que está fazendo palestras. O que aborda? Qual é o público-alvo? É para empresa? É aberto? É para empresa, né? É uma palestra motivacional. As empresas contratam, né? Eu falo muito sobre trabalho de equipe, determinação, comprometimento. Eu vou contando esses casos, linkando com casos reais meus, né? Do controle emocional, como é que eu fiz. Quando eu falo de equipe, eu falo de como funciona uma equipe de competição em termos de
todo mundo que está envolvido lá está por tesão, está por paixão. Consequentemente, fazem coisas incríveis que qualquer funcionário de outra empresa não faria, entendeu? Porque eu vejo que muitas pessoas não estão naquele determinado emprego por paixão. Estão lá para ter um emprego, para ganhar um salário, para poder pagar o aluguel, entendeu? Então eu procuro passar que quando você trabalha em um lugar que você gosta, que você ama, você faz a coisa de um jeito, com uma determinação, um comprometimento incrível. Muitas vezes fica até difícil fazer um paralelo com as empresas, porque 100% de quem está no automobilismo está por paixão, entendeu? Desde o cara mais baixinho na oficina, lavador de roda, por exemplo, a mais graduado engenheiro está lá por paixão. Então eles viram noite se for o caso, entendeu? Eu tento passar isso para as empresas, para os colaboradores, mas muitas vezes é difícil porque o cara não está lá por paixão, não, né? Tem que achar um jeito de colocar isso. E sempre conto histórias, e muitas vezes, depois da minha palestra, entra alguém da empresa e fala, aquele momento da carreira do Inca, ele falou isso para nós, é assim, é assado, dá para fazer um link muito legal sempre. Normalmente cada evento, cada convenção dessas empresas tem um tema, eu consigo puxar para um tema para o outro. Por exemplo, há muitos anos atrás, já tem muitos anos, fui contratado para fazer uma palestra por um laboratório farmacêutico que vende produto para criador de porco. E o tema da convenção deles era uniformidade com qualidade. O que você me fala disso aí? Qual a relação tem para trazer para o... Aí o pessoal de marketing falou, né, a uniformidade com qualidade é o seguinte, a gente vende um produto para o criador de porco, você entendeu o seguinte, fazer conta simples, o porco nasce com 10 quilos. Cada mês ele engorda 10 quilos. Depois de 10 meses, ele tem que estar com 110 quilos. Sim. Se um mês ele não engordou os 10 quilos, deixou de engordar 3 quilos, ele não vai recuperar isso. Por isso que é uniformidade com qualidade. E automobilismo é isso. Você perdeu 1 ou 2 décimos nessa curva, você não vai recuperar lá. Desde que você esteja no nível máximo de treinamento, controle emocional, etc, etc, etc. Dá para fazer um link fácil, entendeu? E automobilismo é um tema que muita gente gosta, curte, entendeu? Então, eu consigo fazer esses links aí, sempre. É muito legal, bem tranquilo mesmo de fazer. Quando eu falo trabalho de equipe, e como o título aparece uma história e muitos causos, cada momento eu conto um caso meu para ilustrar aquela situação. Eu prefiro ser muito realista e dizer, olha, vai atrás do seu sonho, mas pé no chão, porque é muito, muito caro, entendeu? E como eu falei agora há pouco, quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta, que tem paixão, a coisa acontece, flui naturalmente, né? Agora, a ingratidão do automobilismo é o valor financeiro que está envolvido nisso aí, entendeu? Mas acho que basicamente a gente tem que correr atrás do nosso sonho, entendeu? Tanto é que, para terminar, eu tenho no meu Instagram uma frase que a minha filha, que agora tem 41 anos, ela tinha uns 16, imagina quanto tempo atrás foi isso, que é uma frase em inglês, mas traduzida é corra risco e persiga seus sonhos, entendeu? Então essa é a realidade. Os riscos que eu corria era justamente faltar o dinheiro sempre, entendeu? Mas é a maior verdade. Quando eu vi essa frase, eu falei, isso sou eu, corra risco e persiga seus sonhos. Eu persegui meu sonho. É isso que a gente... fecha o link com o que sua mãe falou no começo pro exatamente, seu pai. Exatamente. Deixa ele correr. Exatamente. Por isso que depois eu entendi, cara, o que minha mãe falou lá em 72, cara, deixa ele seguir o sonho dele, entendeu? Eu sou um cara extremamente realizado nesse aspecto, entendeu? Tem amigos meus que estudaram em escolas boas, como eu estudei numa escola boa, foram presidentes de multinacional, isso, aquilo, mas eu vi que não era a paixão deles, entendeu? Então eu sempre fui atrás do meu sonho. Maravilha. Mestre, eu vou pedir um favor para você. Opa! Pedir para você autografar esse capacete que eu tenho do Ayrton. Com muito carinho. O Alan Mosca, a Estela também autografaram. Escolhe um cantinho para deixar registrado a sua presença aqui no nosso programa. É algo mágico, realmente ter vocês aqui. Como diz a Mastercard, já que a gente fala de patrocínio, não tem preço. Coisas que o dinheiro não compra. Verdade. Valeu, obrigado. Maravilha. Marcelo. É uma honra poder sempre estar recebendo profissionais exemplares, pessoas que têm uma história de vida para contar. E o nosso podcast Fala Chefe, celebridades, a cada dia mais vem galgando espaço. E com certeza é para a gente encerrar uma frase que eu sempre falo.
coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar.